A microrregião homogênea 183, Vale do Ipujuca. Vai de Pesqueira até Gravatar, é o Vale do Ipujuca. É a microrregião homogênea. Justamente essa microrregião homogênea está inserida na mesorregião agreste de Pernambuco. E também que nós não podemos dissociar a fundação de Pesqueira da Vila de Simbres, porque tudo começou na Vila de Simbres. Em 1669, então chegaram aqui os padres oratorianos enviados pelos jesuítas. Não foram os jesuítas que estiveram aqui, não, foram os padres oratorianos, como Manuel do Sacramento. Então eles fundaram a missão de Ararobá, porque na época, antes dele, os índios denominavam o local dele de Urubá. Existiam os chucurus, que era o principal, né, ferozes, e existiam os paratióis. A velha aldeia de Ararubá, pelo seu aumento populacional, que todos que vinham se dirigiam para lá, que era um ponto de parada, tanto dos mascates quanto dos tropeiros, né? Então, ele mudou de povoação, da aldeia de Ararubá para a povoação de Monte Alegre. Porque achar que é uma área de uma paisagem bonita, todo mundo sorridente, muita água. Eu sou Arauto. De acordo com a legislação portuguesa, o Diretório do Marquês de Pombal de 1757, o antigo aldeamento do Urubá, é elevado em 1762 à categoria de Vila de Simbres decreta. Simbres chamava-se Monte Alegre e a partir da lei do Diretório Pombalino, todas as aldeias elas receberiam nomes de povoados de Portugal. Artigo número 1. Dessa data em diante no Brasil não existe mais índios. Existem relatos que aqui na frente da igreja, Nossa Senhora das Montanhas, índios foram esquartejados porque estavam falando a língua, a sua língua materna. Artigo número 2. Nessa terra só poderá ser falada uma única língua, a portuguesa. Como consequência dessa colonização, teve a perda da língua materna, da língua chucuru. Artigo número 3. Doravante, nessa terra não existirá mais aldeias. Onde antes existiam aldeias, agora serão vilas ou cidades. Obrigava as famílias a construir suas casas individuais. Então, cada família tinha que estar na sua casa, Então, já quebrava, já trazia uma consequência. Porque se viviam coletivamente, é porque era a tradição. Artigo número 4. Os nomes dessas vilas e cidades deverão ser correspondentes às vilas e cidades de Portugal. Então, Simbres é um povoado de Portugal. Artigo número 5. De hoje por diante, essas terras não pertencem mais aos índios. Elas agora pertencem ao rei.
os portugueses começaram a dizimar, a matar os índios, queria dizimar os índios. Aqueles que aceitaram a religião católica, esses não, mas os outros que eram arredios, eles começaram a eliminar todos eles. Aí muitos fugiram. O Senado, o Senado da Câmara de Simbres foi criado na mesma data que foi criado a Vila de Simbres, a 3 de abril de 1762 foi criado. O Senado da Câmara é como se fosse de vereadores ou conselheiros, sabe? Então, nessa época, foi o primeiro Senado da Câmara no interior de Pernambuco, Porto de Simbres, porque só existia um primeiro em Olinda, o segundo em Maceió e o terceiro foi em Simbres. Em 13 de maio de 1936, então, Simbres deixou de ser sede municipal do município de Simbres e passou a ser Pesqueira. Então, a partir dessa data, Pesqueira passou a ser a sede do município de Simbres. Estou com 55 anos, dediquei toda a minha vida aqui na igreja, a serviço de Deus, de Nossa Senhora e de todos os nossos parentes. Nós estamos pisando aqui em cima de cabeça de gente, aqui era Mata Virgem. Mata Virgem. Nós aqui estamos pisando em cima de cabeça de gente, que aqui era, não tinha cemitério nessa época. Enterrava, morria alguém, cavava um buraco e enterrava. Conta os mais velhos, né? E eu tenho que acreditar nos mais velhos. E Padre Rafael Meira Lima, ele desejava, pedia a Nossa Senhora que queria morrer nos pés dela. E que um certo dia ele celebrando, deu a bênção, terminou a celebração, ao terminar a bênção do Santíssimo, quando colocou o Santíssimo no sacrário, ele caiu para trás, morreu. E nós devemos ter a atitude dos discípulos de Emaús, dizer sempre, fica conosco, Senhor. Vamos dizer isso? Fica conosco, Senhor. Mas eu subi na pedra fina, eu vi mãe d'água chorar. Eu subi na pedra fina, eu vi mãe d'água chorar. Ei, ei, mãe d'água, ela é quem balança o mar. Ei, ei, mãe d'água, ela é quem balança o mar. Mês de São João, que é o dia 1 e 2, a gente corta a lenha e busca a lenha, faz a fogueira e dança o nosso ritual. Amanhã é o dia 2 de julho, a gente também, 8 dias antes, a gente corta a lenha da fogueira e no dia 1
a gente vai buscar essa lenha, faz a fogueira na frente da igreja. E o dia 2 é quando se reúne todas a aldeia, vai todos eles estar juntos lá. E aí é onde a gente faz a festa, que é o dia dela, onde tem a missa. E aí está todo o povo chucuru reunido nesse dia. Eu saí mais para as 6 horas da noite. Quando eu chegava bem cedo em casa, era 8 horas, 9. Só dançando. Agora só o A noite toda? A noite todinha, 8 horas. Mas não é como agora não. Tinha uma fogueirona lá, fazia uma fogueira. Olha, o toque era assim, o toque da gente. Era assim. Tá, 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 tá. E agora é na maraca. Na maraca. Não tem cantiga não. Como é era? na maraca. Como era antes? Como era a cantiga? Era assim. Tira, eita, meu filho. E então, quando dizia assim, viu Nossa Senhora da Montanha? Eita, que era caboclo. Olha, você chegava numa laje que tem aí, você não via caboclo. Mas quando dava de 2 horas para as 3, não, de 2 horas para as 3 o quê? 8 para 9, você chegava lá no contava os caboclos que tinham morrido. Que vinha tudinho para o cemitério. Do cemitério, vinha tudinho para a laje, os caboclos. Ô meu filho, era uma frieza que dava, era tudo deles. Mas você não contava os caboclos que você contou da igreja. Não contava não. De tanto que tinha, o que tinha morrido. E dançava até 5 horas da manhã, ninguém não via nada. Era uma beleza. A noite toda cantando, a fogueira. Eita, Deixa ela cantar. Você sabe onde é? Da serra. Os caboclos vinham da serra com tudo deles, com tudo deles. Cavalo. Tudo. Olha. Eita, meu filho. Você percebendo nas fachadas das casas, você percebe as casas históricas mesmo, os desenhos, os formatos e tal, que aí dá para você ter uma noção da época que foi o processo de colonização e a permanência dos invasores aqui, né, nesse processo de colonização. Na época de Chicão para cá, foi que foi se modificando, apareceu a liderança e ele foi conseguindo os seus direitos, não só de posse de terra, mas de continuar com a sua cultura indígena. Foi a partir de Chicão. Nós começamos, de fato, a retomar o território chucuru, os espaços que nós temos, de 2000 para cá. Tá? Então, é um processo lento, né, que a sociedade chucuru precisa também compreender quais são essas mudanças, até porque vivíamos aqui em Vila de Simbres várias pessoas não indígenas que não tinham essa dimensão, certo? Do que era o patrimônio histórico. Simplesmente você percebe hoje em algumas casas que é patrimônio histórico do povo chucuru, foi modificado por não ter essa consciência. Então, na medida que nós começamos a recuperar o território a partir de 2000, né, começamos a rediscutir o que iríamos fazer de Vila de Simbres. A gente percebe dentro de Vila de Simbres que há um total abandono assim, por parte do poder público, certo? Na questão do saneamento básico, né? Nós temos hoje ruas e mais ruas que estão o esgoto a céu aberto, isso trazendo várias doenças para a população que vive aqui nessa comunidade.
já estamos com um projeto encaminhado, já foi feito todo um levantamento, e que está dentro do plano de ação para 2008, para o governo do estado, né, a gente poder refazer essas fachadas, né, essas fachadas todinha, pintar as casas, né, refazer tudo aquilo que hoje já está degradando, já está se acabando. Então nós precisamos de fato retomar isso, por se tratar de uma vila histórica, né, no processo de colonização do território chucuru. Mas eu subi na pedra fina, eu vi mãe d'água chorar. Eu subi na pedra fina, eu vi mãe d'água chorar. Ei, ei, mãe d'água, ela é quem balança o mar. Ei, ei, mãe d'água, ela é quem balança o mar. Ei, ei, mãe d'água, ela é quem balança o mar. Ei, ei, mãe d'água, ela é quem balança o mar. A subir na pedra fina, eu e mãe d'água chorar. A subir na pedra fina, eu e mãe d'água chorar. Ei, ei, mãe d'água, ela é quem balança o mar. Ei, ei, mãe d'água, ela é quem balança o mar. Vou pedir força aos encantos, ao infinito, para falar do nosso cacique Chicão. Ele foi escolhido pela natureza, pela ciência do pajé. Mas isso aí não vem de herança não, de pai para filho, nem de filho para pai não. É aquele que a natureza informar. E o objetivo de Chicão era de mostrar para o povo chucuru e dizer para o povo chucuru quem era o povo chucuru. Ele, quando começou a trabalhar o processo de organização do povo chucuru, ele percebeu que ele sozinho não poderia dar conta das tarefas. Quando ele de fato assumiu enquanto cacique do povo chucuru, a partir daí começou um processo de perseguição, né, contra a liderança do povo chucuru. Numa faixa de terra de 28.000 hectares, localizada no agreste pernambucano, habitam cerca de 8.000 seres da espécie humana. O cacique Chicão, quando menino, né, ele viu seu povo ser escravizado. Seu povo, dono da terra, mas sem poder ocupar a terra. Nós não podíamos se identificar como índio. A polícia proibia que os nossos pajés antigos viessem aqui fazer ritual sagrado, prestar homenagem ao mestre Rei Tupã. O cacique Chicão, ele trabalhava mais como caminhoneiro. Nessa vida, né, de caminhoneiro e mecânico de caminhão, morando em São Paulo, ele adoeceu dessa úlcera. E o médico falou para ele, olha, o que eu posso dizer para você é que você vai ter que fazer uma operação de vida ou morte. Ele reúne a sua família, né, reúne o seu povo, pede para o pajé fazer um ritual de despedida. E nesse ritual, o pajé identifica que a doença do cacique Chicão não era somente física, era uma doença também espiritual, porque ele tinha nascido com uma grande responsabilidade de organizar o povo chucuru, ajudar o povo chucuru a lutar para salvaguardar o patrimônio de Itamaiim.
Então ele fez uma promessa com Nossa Senhora das Montanhas, que é nossa mãe Tamanhin. E com esse pedido que ele fez a Nossa Senhora das Montanhas, não foi preciso ele se operar. Então, quando ele foi escolhido como cacique, foi consultado todas as aldeias, todo mundo aceitou. Então, se reuniram e foram até Garanhuns, que a DR nessa época da FUNAI era em Garanhuns. Foi quando eu mandei fazer a carteira dele como de cacique, né? E ele foi num caminhão cheio de gente, na faixa de umas 50 pessoas. E lá ele recebeu um documento como cacique geral do povo Chucuru. O cacique Chicão colocava: nós precisamos sair, manifestar, apresentar a nossa cultura. Então era importante que cada pessoa fizesse o seu colar, fizesse a sua pintura. Se pinta com genipapo, tauá. Indiamente índio, no fazer e no andar. Indiamente índio. O cacique Chicão era uma pessoa, um cacique religioso. Quando era no dia de Reis, Chicão queria seus índios tudo empalhado com seus tacó, seguia da mata até a Pedra do Reis, tudo naquele ritual, tudo naquela pisada, ele na frente com o pajé e os índios atrás trajados. Ororubá, ororubá, é cacique, é guerreiro, Chicão faz ororubá. Ororubá, ororubá, é cacique, é guerreiro, Chicão faz ororubá. E Chicão, no momento que ele entrou como cacique, ele pensou no modelo de organização para o nosso povo. Primeiro nós temos que ver uma associação, que essa é que vai dar um poder jurídico de reivindicação do território. Segundo, uma organização interna do povo. Ele conseguiu perceber a seguinte questão, que seria necessário identificar lideranças em todas as aldeias. E daí saiu priorizando, através da organização da associação, da organização dos representantes por aldeias e da comissão interna, que aí era aquela comissão que sentava para discutir com a comunidade, sair em cada comunidade discutindo de fato o pleito de saúde, de educação, sobre existência, desenvolvimento e a questão territorial. O cacique Chicão, ele trabalhando, ele falava: temos que ter um professor em cada aldeia. A gente sabe que é a partir das escolas que as crianças começam a aprender os costumes tradicionais dos nossos velhos. Ter aqui atendimento médico, aqui dentro das aldeias. Uma saúde também suficiente para a nossa criança, para o nosso povo de modo geral. No falar e no dançar, indiamente índio. Na invasão de 1500 nós fomos perdendo o direito à terra, o direito à educação, o direito à saúde. Estava cheio de fazendeiro, essa área nossa, nós não criava, nós só plantava capim, nós só trabalhava para o branco, nós só apanhava café no eito do branco, nós só quebrava milho no roçado do branco, porque nós não tinha onde botar roçado, porque não tinha terra. O Chicão, ele tinha esse pensamento de nossas terras voltar toda para nossas mãos. E o meio melhor que nós encontramos foi fazendo ocupação. E isso era de acordo com toda a comunidade, liderança, cacique e pajé. Foi a partir de 1988, da Constituição Federal, que começou a luta de Chicão no objetivo de ter para o povo Chucuru, ou o povo Chucuru ter o direito a trabalhar o seu território. Então, junto com esse conselho, ele sentou e pensou de fazer a ocupação da área de Pedra d'Água, porque era uma área de preservação e é onde era feito as nossas orações. Nós descíamos beirando isso aqui, né, 20 pessoas, homem, mulher, criança, né, as mulheres fazendo a comida, levavam a comida, e descia todo mundo aqui, abrindo as picadas, né, tirando madeira para poder fazer a cerca, e cercamos tudo, e a gente escutava os barulhos lá embaixo de tiro. E perdemos vários sangue nosso que corria nas nossas veias, nós perdeu por causa da nossa terra. Por causa de uma coisa que era nossa por lei,
já era nossa. E os latifundiários achavam que era deles. No tocar e no cantar, indiamente índio, indiamente. Fomos nós, povo chucuru, que fizemos a nossa demarcação das nossas terras, ocupando. Então, Pedra d'Água é um lugar histórico onde foi feita a primeira retomada. Se hoje existe uma terra demarcada, delimitada, identificada e demarcada em fase de homologação, é porque correu por todo um processo de lei. E nós ficou como uns pássaros livres dentro do nosso território. Ainda não estamos livres de tudo, porque ainda resta algumas pessoas que ainda implica e complica a nossa vida. As ameaças contra Chicão começaram a aparecer a partir de 92, quando foi feita a retomada de Pedra d'Água. Né? Então já começou por aí as ameaças dos fazendeiros dizendo que Chicão queria terra para ele, não para o povo. Quando Deus criou a terra, não criou para ninguém fazer da terra um comércio. Está vendendo terra. A terra é para a sobrevivência de todo sobrevivente que existe em cima dela. Só que a gente vê os latifundiários, principalmente, e fazendeiros, madeireiros e garimpeiros, vê isso de outra forma. Eles usam a terra para exploração. Desmatar e ganhar dinheiro, vender a terra e criar gado. Muitas vezes explorar os pobres, sucar o suor do pobre. Em 93, final de 93, 94, os fazendeiros, que era o fazendeiro lá de Canabrava, mata um filho do pajé. Não é? Na morte do filho do pajé, os índios reuniram-se, foram lá na casa onde era do fazendeiro, lá, chegaram lá, ferviando lá por dentro de algumas coisas lá, que tinha na casa, e encontraram uma lista, um papel, com uma lista de nomes. Nomes que os pistoleiros iam matar. Vocês têm certeza, têm consciência de que eu sou ameaçado? Foram me matar na minha casa. Houve várias denúncias do cacique Chicão, meu pai, às autoridades competentes nesse estado, e nenhum tipo de providências foram tomadas. Ele dizia, olha, pelo meu povo eu dou o meu corpo, pelo meu corpo eu morro. Eu não desisto de reivindicar, de cobrar das autoridades do governo federal o direito do meu povo. Então bala para mim, eu não tenho medo de morrer. Infelizmente, em 1998, uma catástrofe acontece. E na hora que assassinaram o nosso cacique na cidade, a natureza sagrada ela sentiu. Quem estava dentro da aldeia de Canambrava só soube da morte de cacique Chicão, que tinham matado o cacique Chicão na hora que viu a mata dar 3 gemidos. A reserva gemeu e chorou porque tinha perdido o seu filho naquele momento. Chucurus estão de luto, Chucurus estão de luto, levaram um guerreiro da paz, levaram um guerreiro da paz. Chucurus estão de luto, Chucurus estão de luto, levaram um guerreiro da paz, levaram um guerreiro da paz, levaram um guerreiro da paz. Ele não vai ser enterrado, ele não vai ser sepultado, e sim ele vai ser plantado para que dele nasça novos guerreiros, minha mãe natureza. Mas Chicão matado, não foi enterrado, o guerreiro da paz foi plantado, e dessa semente brotarão os índios que vão viver orgulhosamente índios. Queriam que parasse a luta, mas aí ele tinha uma semente, fruto do nosso amor, que é o cacique Marcos. Então Marcos deu continuidade à luta do nosso povo chucuru. A mesma força que o pai tinha,
Quando o pai se foi, essa força o infinito transmitiu para o seu filho. E eu me sinto muito orgulhoso de ser hoje cacique do povo chucuru, pelo fato, né, de termos aí a juventude, hoje 10 mil pessoas, e aí quando a gente tem um momento muito especial, que é o dia 20 de maio, quando é realizada a Assembleia do Povo Chucuru, de 17 a 20 de maio, né, quando a gente percebe os jovens, crianças, mulheres, né, os velhos da comunidade, onde descem caminhada quando subo em cima daquela porteira que dou o grito de guerra. Agora nós vamos descer a pesqueira, fazer a nossa caminhada, porque isso é um trabalho sério que nós temos que fazer e mostrar para toda a pesqueirense que o povo chucuru está organizado. Tá ou não tá? cacique, é guerreiro, Chicão Paz, Ororubá. Ororubá, Ororubá. É cacique, é guerreiro, Chicão Paz, Ororubá. Ororubá, Ororubá. É cacique, é guerreiro, Chicão Paz, Ororubá. Ororubá, Ororubá. É cacique, é guerreiro, Chicão Paz, Ororubá. Ororubá, Ororubá. É cacique, é guerreiro, Chicão Paz, Ororubá. Ororubá, Ororubá. É cacique, é guerreiro, Chicão Paz, Ororubá.